Olá, pessoal, Ângelo Primo, junto com vocês resolvendo mais questões modelo Sebrasp, porque você já sabe, né? Resolução de questão é o seu treino antes da competição. E Sebrasp tem que estar muito bem preparado para competir, né? E aí nós estamos iniciando a nossa segunda fase, que é a resolução de questões por bancas, não é isso? Para você ter ideia, para você se ambientar. Aí, professor, eu perdi a primeira fase. Quem que era a primeira fase? Primeira fase aí, né? O que foi a primeira fase e não quem, né? Não é a pessoa, tá certo? Então, o que foi a primeira fase? Foi não, está acontecendo ainda. É a parte de teoria. Vai lá no canal, se você já está inscrito, você já sabe disso. Se você não está, se inscreva. Ative o sininho lá, porque nós vamos trabalhar, né, no caso aí, o sininho, né, depois de muito tempo eu aprendi isso, serve para alertar que tem novidades. Então, se você não está inscrito, se inscreva, né, ative o sininho, você que está inscrito, ative o sininho para receber as novidades. E aí, né, se você gostou da situação, compartilhe, né, indique para os amigos também aí no caso, tá certo? E nós estamos trabalhando questões que envolvem, né, o estudo da tabela verdade. E você sabe que tabela verdade dentro do Sebrasco não é simplesmente decorar a tabela, né? Eles cobram bastante essa aplicação, né, de tabela verdade. Legal? E o nosso tema aqui dessa questão de hoje é sobre tautologia. Tautologia é um assunto muito é um assunto muito cobrado no Sebrasco. E aí, tem que estar muito bem preparado, com os conhecimentos, como eu falo sempre, né? Teoria é importante no caso, porque aí você vai ter um arsenal, né, à disposição para resolver as questões aí. Para quem está iniciando, tautologia, que é uma proposição cuja tabela verdade só gera verdades, ou seja, a última coluna da tabela verdade dele é só verdade, você pode usar para quem está iniciando, construir a tabela verdade. Ela é trabalhosa? Sim, mas com treino você pode ir rápido. Então, isso daí é importante, né, no caso, para você que está iniciando. E quando eu falo para você deixar o sininho alerta, né, o alerta, o sininho ativado, é porque existem outras maneiras de resolver tautologia, né? A tabela verdade é um procedimento. Só que as outras formas exigem de mim outros conhecimentos, né? Outros conhecimentos aí no caso. Então, na medida que você vai reforçando esses conhecimentos aí, a gente vai, né, trabalhando com você. Então, nós estamos fazendo a resolução aqui para quem está iniciando, né? Para quem está vendo a primeira vez o assunto e sabe construir tabela verdade. Então vamos lá, dá uma olhadinha aí na questão. Vamos ver o enunciado dela. Com relação à lógica proposicional, tá certo? Opa! Julgue o item a seguir. Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre verdadeiro, independente do valor lógico das proposições que a estruturam. Nesse sentido, considerando-se P e Q como proposições, a proposição composta. Muito bem, aí vem ela. P e Q, né? Sem somente C, não, parênteses, P, então, não Q, é uma tautologia, ok? Então, nós vamos resolver essa questãozinha usando, né, o conhecimento da construção da tabela verdade. E aí, você tem que ter, não, esse conhecimento aí sobre como construir tabela verdade. Nós temos duas proposições, como ele falou, né, considerando-se P e Q como proposições. Então, o que, que vai acontecer? Nesse caso aí, nós temos uma tabela verdade de 4 linhas, tá certo? Porque duas proposições, né? Dois, cadê? Tá aqui. 2 elevado, perdi aqui minha mão. 2 elevado ao quadrado, 4, né? Então, esse é o conhecimento básico que nós temos aí. Nós estamos seguindo a construção da tabela verdade. E aí, o que, que acontece, né? Uma tabela verdade de 4 linhas, né? Nós montamos dessa forma, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso, por conveniência. Eu sempre alerto em relação ao Sebrasp. Se por acaso ele já te deu a tabela construída, a tabela verdade, né? Pelo menos a primeira parte e semi-preenchida para você completar, não se esqueça de verificar se ele construiu na ordem que você está acostumado. Como eu falei, isso não é o certo, isso é conveniente, é mais fácil da gente lembrar, né? Então,
O que nós estamos acostumados é começar com duas verdades, depois o verdade e falso, né? O falso verdade e o falso falso. Então, isso é o que nós estamos acostumados, tá certo? Agora, no caso, né, se ele já te deu a tabela com essa primeira parte preenchida, e depois ele quer que você complete, ou ele quer te ajudar com isso, né, dando a tabela já semi-preenchida, cuidado, porque nem sempre ele quer te ajudar. Precisa ver se na ordem ele fez aquela que você está acostumado. Então, olha sempre os valores de entrada para ver se está na ordem que você está acostumado. E aí, o exercício começa da seguinte maneira. Então, eu vou testar a primeira linha, na qual o P é verdade e o Q é verdade. Então, eu volto para a minha expressão lá no caso. E aí, sugestões, né? Como é que vai evoluindo isso daí? Por exemplo, se veio na forma de frase, talvez fique melhor você passar para o mundo de Matrix, né? Você batiza cada proposição simples com uma letra diferente, se elas forem diferentes, é lógico, verifica se ela foi ou não modificada, né? No caso, se apareceu com não, se não. E aí, o que, que você faz? Você escreve com Matrix. Talvez fique mais fácil do que trabalhar com frases, né? Então, eu tenho aqui, ó, verdade, verdade, substituir. Verdade, verdade, sei somente ser, né? No caso, tem o não, abre parênteses, o P que é verdade, então o não que, né? No caso, ou seja, não verdade. Lembrando que você só substitui as letras, repetindo as operações, repetindo os sinais de agrupamento, que são os parênteses, né? E aí, primeiro substitui. Depois, aos poucos, você vai resolvendo, né, esse procedimento. Fala, professor, onde eu posso ganhar tempo? Por exemplo, quem já, né, tem ideia do que é o não verdade, o que é o não verdade, professor? É o falso. Você já pode pular direto para falso. Mas depois que você adquiriu o quê? Confiança e segurança. Né? Então, eu tenho verdade, verdade. Esse primeiro parênteses não tem nada para me atrapalhar. Só que nesse segundo parênteses eu tenho duas coisas me atrapalhando. Primeiro, esse sinal de, né, negação aqui no caso, e depois na frente do parênteses, ou seja, na frente do resultado do parênteses, eu tenho um outro sinal. Então, primeiro eu resolvo o que dá dentro do parênteses. Quem que é a prioridade? O não vê. Então, o não vê virou falso. Aí, com calma, verdade e verdade gerou uma verdade. Esses daqui, ó, você até já poderia ter pulado, tá? Você já poderia ter escrito. Eu estou fazendo passo a passo para você, né, perceber as modificações. Mas algumas coisas, que nem verdade e verdade, eu já tenho o resultado. Não precisaria esperar esse parênteses, tá bom? Mas eu estou fazendo passo a passo e dizendo onde você pode pular aí no caso. Muito bem. Depois, o que, que aconteceu, né? Ficou verdade, então falso. O que, que é o verdade, então falso? Volto lá para a primitiva do condicional, né? E vejo que verdade, então falso é falso. Porém, à frente dele tem um não. Então, de novo, eu tenho um não falso. O que, que é o não falso? Verdade. Legal. Só sobraram dois valores limpinhos, sem não, sem parênteses, sem nada. Legal. Então, última operação, verdade, sei somente ser verdade. Né? Para agilizar, o sei somente ser, como tem duas pontas iguais, significa quando eu tenho dois valores iguais, ele será verdade. Né? Só lembrar da flechinha, dois valores iguais, ela é sempre verdade. E aí, o que, que aconteceu? Deu verdade e eu quero saber se é tautologia. Começo tudo de novo. Né? Verdade, então falso, e substituo de novo no mesmo modelo, só que agora essa linha. Então, no caso, o que, que nós teremos? Né? Mesma coisa, verdade e falso, eu já até poderia pular direto para falso. Estou fazendo passo a passo para os iniciantes aí no caso. Nesse caso aqui, mesma coisa, não falso virou verdade, aí verdade, então verdade gera verdade com um não na frente, né? Vai ficar falso. E aí, falso, então falso, sem somente ser com os dois iguais, gera verdade. Ok? E aí, professor, aí continuo, né? Porque por enquanto está indo no caminho da tautologia. Deu para entender? Volto para a primeira linha. Falso, então verdade, né? Substituo e vou fazendo aqui no caso, né? As substituições e tudo mais. Legal? Então, não verdade passa a ser falso.
falso e verdade, né? Você entende que quando eu falo falso e verdade é porque eu já passei pela tabela da primitiva do E, né? E peguei o resultado lá. Então, quando você junta dois valores, verdade e falso, limpinho, sem sinal de modificação, a negação, né? Já vai direto para a tabela. Foi o que eu fiz. Aí, falso, então não verdade, falso e falso gerou verdade. Legal? Para o pessoal que tem um pouco mais de conhecimento, esse não é o melhor caminho. Existe um caminho bem mais curto, imediato, você bate os olhos e está resolvido. Tá certo? Mas como eu falei, né, isso é para quem já tem domínio de outras coisas aí. Por enquanto, esse daqui é um processo geral, serve para todo mundo, mas na medida que você vai evoluindo, né, eu consigo fazer mais rapidamente isso daí. Mas tem que ter conhecimento teórico, né, a respeito dessa parte. Por isso que é importante se inscrever, deixa o sininho que você vai, né, tendo esses procedimentos. Quer dizer que um dia voltarei, com certeza, em breve, para resolver exercícios de tautologia, sem precisar, talvez, usar a tabela verdade. Essa é a ideia. Mas tem que evoluir com os conhecimentos. Última linha, falso, falso, fiz a mesma coisa, falso e falso, não falso, né? E vou chegar nessa situação, falso e não verdade. Falso e falso é igual aos dois anteriores, gerou uma verdade. Como a última coluna construída, né, gerou para nós só verdades, significa então que nós temos uma tautologia. Logo, né, como a afirmação dele é verdadeira, significa que o item está certo. Legal? Então, assim, os assuntos, né, não termina aqui, né? Essa é a ideia. Isso daqui eu trabalho primeiro, né? Aquela construção geral que serve para todo mundo. Na medida que você vai ficando um pouco mais, né, íntimo do assunto, que existem os atalhos, aí você faz. Não adianta eu começar com atalho agora se você não tem todo o conhecimento que nós precisamos. Mas eu volto com eles, tá certo? E atalho aqui não é macete, é conhecimento, né? Tem essa diferença aí no caso, tá certo? Então, eu sempre. Opa, desculpa, tô aqui. Eu sempre falo para você, né? Se inscreva, tá certo? Ative o sininho, compartilhe, dá o like aí que você incentiva mais gente a vir acompanhar, assistir, né? E vai reforçando, a gente faz aquela parceria vencedora para chegar lá no dia da prova bem preparado, né? Então a primeira fase foi a teoria, tá certo? Está lá à disposição. Segunda fase nós estamos tratando de várias bancas. Essa daqui é a Sebrasp, né? No caso, antigo CESP, tá aí as questões de todo mundo, por causa do formato das questões, principalmente, né? E a forma criativa que eles cobram, tá bom? Por enquanto eu me despeço, falando tchau, mas a gente volta para fazer mais coisas. Tchau.